Irmãos queridos, está conosco nesta noite. Eu vi entrar o pastor Eliseu, dona Nilza, vieram participar conosco do culto. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Também está conosco o presbítero Abraão Lincoln de Oliveira. Ele é presbítero da Igreja Presbiteriana 12 de Agosto, em Aracaju, e nos dá a honra da sua presença, juntamente com outros irmãos que serão apresentados ao final deste culto, desta reunião de culto. Eu quero repartir com você uma porção da Sagrada Escritura para abençoar a sua vida. Abra, por favor, em Lucas, capítulo 16. Você que está em casa acompanhando pela internet, abra também a sua Bíblia, acompanhe a leitura, faça a leitura. Isso alimentará também sua alma, seu espírito. Lucas, capítulo 16, é o texto onde basearei a mensagem desta noite. A partir do verso 19, que diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Antes de analisar esta parábola,
deixe-lhe dizer uma coisa muito grave. Jesus ensinou muitas coisas por parábolas, muitas. E a mente de muitos ficava em suspense. Não entendiam o que Jesus queria dizer. E os discípulos, em particular, perguntaram ao Senhor por que ele falava por meio de parábolas. Por que não falava francamente, abertamente? E Jesus respondeu, e isso está em Marcos, capítulo 4, versos 10 a 12, um texto muito difícil, muito duro de ouvir e ler. Jesus disse: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Marcos 4, 10 a 12. De modo que algo que para o salvo, o crente, aquele que tem a mente de Cristo, algo parece tão claro, tão óbvio, não o é para o homem natural. Entender e aceitar as coisas do Espírito de Deus. 1 de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu dizendo que as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. E que o homem natural não pode aceitá-las nem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entender o mistério do reino é uma obra do Espírito Santo. É Ele quem nos abre o entendimento, nos revela a profundeza, a profundidade da palavra de Deus. Então, se nesta noite, você que aqui está, não entender o mistério do Evangelho, depois me procure no gabinete para a gente orar um pouquinho. Jesus propôs uma parábola. E conquanto seja uma história, os personagens, os nomes, foram escolhidos por Jesus para ilustrarem essa história. Um rico qualquer, um mendigo, de nome Lázaro, é uma história. Mas o conteúdo, a verdade, tudo no lugar. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui, a título de análise. Primeiro destaque, para a gente pensar um pouquinho. Jesus diz aqui que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico foi sepultado. Ponto. É de propósito isso aqui. Conquanto não encerre nessas expressões a realidade que se segue à morte, mas é de propósito e é intencional essa ênfase em o justo ser levado pelos anjos à presença de Deus e dizer apenas que o ímpio morreu, foi sepultado. E você vai ver algo semelhante
Não abra agora, por favor. Mas os últimos versos do profeta Malaquias, quando ele fala da realidade do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve. E ele diz assim: saireis como bezerros soltos da estrebaria, e com alegria, e fala daquela alegria toda. E então termina dizendo assim: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa é a intenção de Jesus, em apenas dizer que o rico foi sepultado e Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Fala de um cuidado especial que Deus tem para com os seus. Já podemos imaginar como será a nossa partida, seja nesse tempo antes do arrebatamento, seja no dia do arrebatamento. Os eleitos, os amados, são cuidados por Deus, de forma muito especial. Saiba disso. Eu já estou vendo 2 anjos me levando. Tem que ser 2. Logo, eu quero 2. Segundo destaque que quero dar, vejam que coisa curiosa. O texto narrado por Jesus em parábola, mas contando uma verdade, notem que Jesus coloca toda a experiência pós-morte no tempo presente. Ele não fala da realidade de quem morreu depois da vinda dele, mas coloca uma realidade no tempo presente. Olhe, por exemplo, o que é que ele diz. Primeiro, o rico, estando em tormento, ele pede ao pai Abraão, que é uma referência a Deus Pai, que mande que alguém vá à sua casa paterna, porque ele tem 5 irmãos, para que ouçam a mensagem, se convertam e não vão para aquele lugar de tormento. E depois, nas palavras em resposta, o pai Abraão diz assim, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente e os males. Agora, porém, ele está conosco. Ele está consolado e tu em tormentos. Está. O tempo presente. Então, quero analisar isso aqui com vocês nessa hora. Então, o que é que acontece quando uma pessoa morre? A gente tem toda a teoria, toda a doutrina, ensina, mas o curioso é como tantas pessoas têm dúvidas a respeito disso. Doutrinados por outras seitas, acreditam que há um estado intermediário, que a pessoa morre e fica dormindo, esperando o dia do juízo, com a alma descansando num estádio ou num estágio intermediário. Outras seitas acreditam que nesse estágio intermediário existe espaço para arrependimento, e dão nomes a isso.
O que Jesus definiu para nós nessa parábola é que não existe estágio intermediário. O Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão, onde o próprio Jesus disse, ele estava agora consolado. E o rico em tormento, imediatamente após a morte. Então, como é isso? Quero dar 2 exemplos. Eu recebi um e-mail sobre um vídeo que circulou e circula na internet, no YouTube, sobre a morte de um presbítero durante o culto. Você que tem internet, hoje à noite ainda, ou qualquer outro horário, você pode conferir. É só digitar lá, presbítero Anísio. E você vai ver esse vídeo. E mostra, no vídeo, uma cantora está no púlpito, entoando uma canção, ela está cantando, e atrás, assim como está o Alisson, mas é só uma referência, viu, Alisson, por favor, viu? Aí ele sentado assim como está o Alisson, e enquanto a moça canta, de repente o presbítero apenas faz assim com a cabeça para trás. Só esse movimento. Encosta a cabeça na cadeira, o pastor está sentado do lado dele, e o pastor percebe, de repente percebe que alguma coisa aconteceu, vê, ele está morto. Só fez isso. E o pastor se levanta e começa a dar glórias a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Jesus! E os anciãos da igreja vêm e o cercam e ficam ali. O pastor, a moça para de cantar. O pastor assume o púlpito e começa a cantar com a igreja um hino tradicional. E o presbítero lá sentado e morto. Esse vídeo circulou, ainda circula na internet, com muitos comentários. Eu vi alguns dos comentários. Grande parte deles são comentários ironizando aquela ação, aquela visão, julgando improcedente aquela ação do pastor de dar glórias a Deus e dos irmãos da igreja de cercarem o irmão que acabava de falecer. Deveriam ter chamado uma ambulância, deveriam ter chamado um socorro, feito alguma outra coisa. Mas de onde é que fica, de fato, o que nós cremos sobre o estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor? Que morte linda! No altar de Deus, rápida, sem dor, chamado à presença do Senhor. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Imediatamente. Se Alisson, é só um exemplo, viu, Alisson? Inclinar a cabeça aqui para trás. Iremos sepultá-lo, horas depois. Mas imediatamente ele deixará de ouvir o som da minha voz e ouvirá o som dos anjos. Deixará de ver os nossos rostos e verá o rosto de Jesus. Não há estado intermediário. Não há espaço
para arrependimento, para uma nova vida, em busca de recuperar o que se perdeu. O rico morreu e já estava em tormentos. Imediatamente em tormentos. E Lázaro, imediatamente no gozo eterno. Essa semana, uma irmã me perguntou, eu estava com um presbítero, ele sabe de quem se trata, me perguntou sobre como é essa questão do juízo. A pessoa morre agora e vai esperar o grande julgamento para saber se está salvo ou se está perdido. E eu tive que explicar para essa pessoa que não é isso. Aquilo que a Escritura fala sobre o grande trono branco, o grande dia do Senhor, na verdade é uma cerimônia que Deus está preparando para galardoar aqueles que foram lavados pelo sangue do seu Filho e para dar o destino eterno aos que foram condenados. É uma cerimônia. Porque o destino, ou julgamento, ele já existe de forma tácita, presente, hoje. Quem morre hoje com Cristo está salvo. Quem morre hoje sem Cristo já está condenado. Não vai esperar para saber que vai ser condenado. Quem morre sem Cristo está no inferno. Igual esse da parábola. Morreu, foi sepultado e já estava em tormentos, em chamas ardentes. Enquanto a vida se desenrolava naturalmente sobre a face da terra, os irmãos daquele rico. E quem morre em Cristo está salvo. É a Escritura quem nos afirma isso. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não vamos esperar nada. Nós já estamos salvos por Cristo Jesus. Hoje. Então, isso mostra uma realidade presente. Hoje aqui. Nós estamos adorando o Rei, cultuando ao Senhor, em plena certeza de fé. Certos de que somos salvos pela graça. Que cremos que nada e ninguém pode nos arrebatar das mãos de Deus. Nada pode nos tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Romanos capítulo 8. É uma realidade presente. Eu não vou esperar para descobrir essas verdades. Elas já existem hoje. Tem gente que está esperando o céu chegar. O céu já chegou para nós. Nós estamos aguardando o arrebatamento para morarmos nas mansões celestiais, mas o reino dos céus é chegado. Ao ponto de o apóstolo Paulo escrever aos Efésios e dizer que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A obra que nos alcançou, que invadiu o nosso coração, que enche o nosso coração de coisas celestiais, é o céu aqui. É o poder de Deus aqui. E o autor da carta aos Hebreus, quando fala sobre essas realidades, ele diz lá, ele fala sobre os poderes do mundo vindouro. Poderes que nos alcançaram. Nós fomos alcançados por isso.
Nós vivemos o extraordinário hoje. Gente, a salvação que acontece hoje é uma obra extraordinária de Deus. É o poder de Deus invadindo a história humana. A mão de Deus rasgando os céus, fendendo os céus e resgatando pecadores para a glória de Deus. Hoje, de modo que a obra redentora, que faz separação entre cabritos e ovelhas, entre salvos e perdidos, luz e trevas, é uma obra que se efetiva no agora, no hoje. Então nós temos essa assembleia aqui, e em toda a terra nós temos hoje pessoas reunidas cultuando, adorando, umas em espírito e em verdade, e outras apenas acostumados às coisas da religião. Hoje, nós temos o rico e Lázaro representados em nossas assembleias. Então, se alguém morre dentro da aliança, lavado pelo sangue do Cordeiro, quando entregar o Espírito, que é uma palavra bíblica, e morrer, imediatamente ele é recebido nos céus pelo Senhor Jesus. E aquele que morre sem Cristo, imediatamente ele é lançado nas chamas da condenação. Um terceiro detalhe que eu quero destacar aqui. Vejam que de onde o rico está, na parábola, ele pode ver Lázaro no seio de Abraão. Tanto que ele pede ao pai Abraão que mande Lázaro tocar com o dedo na água e trazer para tocar na língua dele. Um dos teólogos da nossa igreja, num livro sobre questões difícil interpretação, ele analisa essa questão. E ele tem a seguinte opinião. Ele acredita, como teólogo, que Lázaro não podia ver o que se passava no inferno. Mas quem estava no inferno podia ver o que se passava nas regiões celestes. Segundo ele, porque no céu não pode chegar marcas de tristeza, de choro, de lágrimas e de dor, mas somente gozo. E que aquele que vai desfrutar, se é que se pode usar essa palavra, dos horrores do inferno, além das chamas ardentes, o ardor da consciência de ter negado o Senhor, e o remorso de perceber quão ignorantes foram. É curioso isso. Quarto destaque para a nossa reflexão. Verso 26. Está dito que há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Há um abismo.
Não há trânsito, não há tráfego, estão proibidos. Não há conversas, não há diálogos entre vivos e mortos. Onde há, é farsa, é obra maligna para enganar. Muitos se confundem com aquela passagem do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, que fala de Saul que foi consultar uma médium em Endor. E está dito ali, naquele capítulo, que Saul foi escondido com uma capa, um capuz, consultou a médium e diz que ele viu subir da terra um espírito. E entendendo Saul que era Samuel, que ele invocou através da médium, então consultou aquele espírito, e o suposto Samuel, que subia da terra, dizia para Saul que Deus tinha tirado o reino das suas mãos, que Deus era contra ele. Essa era a razão porque Deus não falava mais através dos profetas, nem das pedras Urim e Tumim, e que por causa da desobediência dele, ele seria entregue nas mãos do inimigo, juntamente com os seus filhos, e fez uma profecia que assustou a Saul, e Saul saiu dali convencido de que Samuel tinha falado com ele. Não foi Samuel. Foi Satanás. O mesmo espírito, o mesmo expediente que Satanás usa naquelas mesas escusas de consulta a médiuns, consulta aos mortos, e que incorporam pessoas visitadas por Satanás, falam na boca delas, profetizam coisas impressionantes, detalhes, que os parentes que estão ali sedentos por ouvir alguma coisa do seu ente querido que se foi, ficam impressionados com aquela palavra tão específica. Ah, só pode ter sido mesmo ele ou ela. E cegos pelo mesmo espírito maligno, dão crédito a uma farsa. Os que estão aqui não passam para lá. Os que estão lá não passam para cá. Tudo aquilo é uma farsa de Satanás, para enganar. Samuel, o espírito de Samuel subia da terra. Isso não existe em lugar nenhum. Quem está sob a terra, ou chamadas regiões inferiores da terra, na Bíblia é chamado de Hades, ou de Sheol, que é o inferno. É onde os espíritos são aprisionados, entesourados para fogo. Em lugar nenhum da Escritura há espaço para qualquer realidade celestial, da paz, de Deus, da bênção, embaixo da terra. É sempre nas regiões superiores, celestiais, em Cristo Jesus. Embaixo da terra, o inferno. Samuel não estava lá. Quem subiu ali foi um espírito maligno. Satanás tem enganado a muitos, usando esse artifício. Eu lembro que, faz alguns anos, já tem mais de década, um filme, até contei uma vez aqui, vou contar de novo, nesse contexto, um filme que emocionou muita gente, filme Ghost. Muitos aqui assistiram. Ghost, do outro lado da vida. E uma história de amor, um romance. E uma pessoa é assassinada, e aí o espírito não desencarna, fica por aqui mesmo por um tempo. E aí vem todo o enredo. E aquela Whoopi Goldberg, uma excelente atriz, é uma médium e recebe, incorpora os espíritos. É toda aquela trama
Quem assistiu sabe, não vou contar, porque você pode querer assistir e ficar, né? Mas ali, o Espiritismo batiza aquele filme com a sua doutrina, com uma forma de mostrar para as pessoas que há essa possibilidade de interação entre esses dois mundos. E o que a Bíblia diz é que isso é impossível. O Senhor Deus disse, os que estão aqui não podem passar para lá, nem os que estão lá passar para cá. Quinto e último destaque para a nossa reflexão. Eu te imploro que me mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E a palavra bíblica diz, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E aí ele insistiu, não, porque se os mortos forem ter com eles, arrepender-se-ão. E a palavra finaliza dizendo, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É a incredulidade. É a dureza de coração diante da profecia. Não pode haver argumento poderoso que convença o homem, ainda que seja algo extraordinário, se não for uma obra do Espírito de Deus. Pode arrumar um argumento mais lógico, fechado, maravilhoso, não vai transformar ninguém. O evento mais extraordinário, o milagre mais portentoso, não vai demover ninguém de sua incredulidade. O profeta, o pregador mais inflamado, mais cheio do Espírito Santo, usando a Bíblia Sagrada, não vai convencer ninguém. Aquela geração que viu literalmente, textualmente, pessoalmente, o Mar Vermelho se abrir. Não apenas viu abrir, mas eles passaram pelo meio, pés enxutos, viram aquela grandeza, de um lado água, do outro lado água, chegaram do outro lado, disseram só o Senhor é Deus. Meses depois, construíram um bezerro para trazê-lo de volta para o Egito, dizendo, você é o nosso Deus. A geração que andou com Jesus, ouviu da boca dele o ensinamento, viu os milagres, tudo aquilo diante dos seus olhos, e não creram. Razão porque Jesus mandou Tomé tocar no seu lado e também nas mãos, no lugar dos cravos. E perguntou, por que você viu, creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ainda que alguém ressuscite dos mortos, ainda que o milagre mais extraordinário aconteça, nada disso poderá mover o coração de alguém. A profecia vem da boca de Deus, e o ouvido espiritual se abre por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que a Escritura diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É Ele quem faz a sua obra. Talvez seja essa a razão porque não há sinal nenhum de obra
nenhuma que Lázaro fez. Nada, pelo contrário, ele apenas mendigava e sofreu muitos tormentos aqui na terra. Porque a salvação não é por obra, nem por mérito. É graça de Deus. Graça de Deus. A pessoa pode ser bondosa, honesta, honrada, reconhecida e não ter Deus, não tem nada. Pode ser caridosa, pode dar todos os seus bens, vender tudo o que tem, entregar. Não é isso que comove o coração de Deus. Pode ser altamente religiosa, de não perder um trabalho na sua igreja, sua missa, seja o que for. Não faz a menor diferença. A menor diferença. E a pessoa que não fez nada disso, mas abriu o coração para receber a obra de Deus, está salva. E aí eu tenho como exemplo, para mim é o mais gritante de todos, o ladrão, o malfeitor, que se converteu na cruz. Desceu da cruz morto, porque ele morreu na cruz. Não deu tempo de frequentar a igreja, nem de fazer qualquer outro bem. Mas ele fez a única coisa que salva. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, toda essa história que eu contei para vocês nesta noite, ela aponta para uma realidade do agora. Ou seja, o tempo da oportunidade é agora. O tempo da consagração é o hoje, da dedicação, do envolvimento, do comprometimento com as coisas de Deus. É para agora. Porque se Deus te chamar agora, você estará salvo agora. E da mesma forma, ao contrário disso, se você está acompanhando pela internet, se você não vive com Deus, nem para Deus, tem dúvida no seu coração, conquanto seja religioso, se você fechar os olhos agora, sem Jesus, você estará automaticamente perdido. Que as lições deste livro, desta passagem, alimente a nossa alma e nos prepare para o glorioso encontro com o Senhor. Ele virá em breve nos levar para viver na sua presença. Louvado seja o Senhor.